Shalom, shalom, filhos do Eterno. E tudo bem, bem? Ótimo, certamente, se não estiver, mas estará tudo muito bem. Olha só, eu trouxe hoje para nós, de uma forma mais ampla, um termo muito que diz respeito ao momento. Nossa política brasileira se iniciando aí, já iniciou, melhor dizendo, as eleições, processo eleitoral. Mas para você que se diz cristão e a política, não me responda, mas eu te perguntaria: o cristão e a política, tudo a ver ou nada a ver? Podemos até imaginar alguns, quem sabe, tudo a ver, outros nada a ver, enfim. Mas o fato é que, se você professa que você é um homem e uma mulher de bem, eu diria que tem tudo a ver. Se você professa, você afirma que você é um homem e uma mulher, um cidadão brasileiro de bem, dever e obrigação minha e sua, obrigação nossa em dizer que tem relação o cidadão e a política, o cristão mais precisamente e a política. A política vem do política, do grego, é uma derivação, na verdade, de polis, que designa aquilo que é público, que é voltado para todos. O significado de política é aquilo que é mais ainda abrangente e está também, em geral, relacionado com tudo aquilo que diz respeito a que é público, que é de todos, que é pertinente a todos. Então, a política, ela abrange isso aí. E o cristão é algo, eu diria, público. O Senhor nos enviou como alguém para ser inserido numa sociedade, para tornar público uma ideia, um pensamento, ou seja, as boas novas de Jesus Cristo. Então somos públicos, somos como embaixadores nessa terra. O nosso objetivo é de trazer mudança para essa terra, trazer uma consciência que o reino de Deus é chegado, mas nós devemos apoderar, tomar posse, porque é chegado o reino de Deus. É necessário o homem de bem, a mulher de bem, a fazer alguma coisa, trazer novos princípios, ter anseios de mudança, porque não devemos estar com a nossa mente cauterizada, apagada pela tradição, pela cultura mundana, mas nós somos reformadores. O cristão deveria ser todo, sem exceção, um reformador, aquele que faz com que mentes sejam transformadas pela renovação da nossa mente, pela renovação do entendimento. Eu e você, como cristão que professamos isso aí, devemos entender, é nós que vamos promover o bem-estar público através de uma nova conscientização. Portanto, querido, nós não somos individualizados, não, pelo menos não devemos ser, mas somos, eu diria, o patrimônio público. Então, no entendimento original da palavra idiota, quer dizer alguém individualizado, alguém privado, alguém egoísta, alguém que pensa somente em si, aquele que não é voltado para o social ou para a atividade pública ou para uma vida pública. Então o cristão, ele não tem que ter esse entendimento que ele é alguém que cuida apenas da vida dele, é alguém público, é alguém que está a falar daquilo que ele sente, que ele é, que ele sabe. Ele sabe de onde ele vem, ele sabe para onde ele vai. O cristão que não tem esse entendimento, ele é alguém idiota. O termo original da palavra idiota é alguém isolado, alguém fechado, alguém privado, alguém em off. E o cristão é alguém aberto, é alguém político. Alguém político. O político, ele articula, ele desenvolve pessoas, situações para o bem de todos, não somente o bem pessoal. E o idiota não, o idiota ele é fechado. Ele fecha no seu casulo, ele vive a sua vida de uma forma egoísta. Não seja um idiota crente cristão, ou cristão crente, mas seja alguém político. É interessante que em Juízes, capítulo 9, verso 7, Jotão, filho de Gideão, nos traz uma parábola dizendo que certa vez as árvores do jardim foram ungir sobre si um rei. Aí aquelas árvores clamaram a videira: vem, videira, tu governa sobre nós. A videira fala em outras palavras: deixaria eu
meu vinho precioso que alegra o homem e aos deuses para governar sobre vocês. E aquelas aves então foram até a figueira e disseram à figueira: Figueira, podes porventura você dominar sobre nós, reinar sobre nós? E a figueira fala: poderia eu deixar meu delicioso fruto que alimentam a todos para governar sobre vocês? E também, da mesma forma, as aves, recebendo o não da figueira, pergunta a oliveira: e tu, oliveira, poderias governar sobre nós? E a oliveira fala: poderia eu deixar meu precioso óleo para estar reinando sobre vocês? Meu óleo é muito precioso, não posso abandonar isso para esta outra causa. E as aves, então, não tendo a que recorreram ao espinheiro e chamam o espinheiro: vem, espinheiro, governe, domine sobre nós. Esse texto em Juízes, capítulo 9, a partir do 7, diz assim. E o espinheiro fala o seguinte: já que deveras me quer constituir como rei sobre vocês, venham, aninham-se debaixo da minha sombra, então. Então Gideão, esse contexto se dá quando Gideão diz não para governar sobre o povo. E Gideão teve uma chamada para ser um articulador do povo e obteve êxito. Ele foi um homem que pegou o povo, jogou para cima, levou a autoestima do povo. E chegou um determinado tempo que Gideão não quis mais governar o povo. Ele falou: não vou vestir minha túnica aqui, eu não vou governar sobre vocês. E aí então o filho bastardo de Gideão matou seus 70 irmãos e foi governar sobre o povo. Um filho que não era bênção, um filho que não estava nos projetos de Deus. Então, quando eu e você dizemos, melhor dizendo, não ao povo, a uma demanda do povo para reinar, ainda que seja numa associação de moradores, um representante de classe, ainda que seja com nível social de baixo escalão, digamos assim, e eu e você, quando dizemos não para dominar, governar, para influenciar, certamente virá um mal sobre a minha vida. Nós temos essa chamada, o cristão tem essa chamada para dominar, porque em Gênesis 1:26 era desejo lá, desde esse tempo, domínio do eterno, para que dominássemos coisas, situações, objetos, almas, sentimentos. É o desejo do Senhor com que os filhos dele venham dominar, presidir, reger, governar. Essa chamada é para o homem, é para a mulher temente a Deus. Mas quando esses diz não, se levanta um espinheiro para governar. Essa responsabilidade, querido, é muito sério para cada um de nós. Nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade social. Interessante observar também que quando Gideão abriu mão dos compromissos públicos para aquela sociedade, esta sociedade foi totalmente corrompida pelo pecado, pelas atitudes que não eram honrosas. Então nunca diga não. Você que é cristão, nunca diga não. Certamente tem alguém em sua volta aguardando um parecer seu, aguardando uma posição sua. Quando aquele que tem autoridade, ou provisão, ou bem-estar para promover e este não corresponde, certamente um espinheiro se levantará e falará: eu vou te dar a provisão. Claro, provisão de amargura, de dores, de decepções, de provisões. Edmund Burke diz o seguinte: para o triunfo do mal, só é preciso fazer com que os homens bons não façam nada. Digam não, eu não quero, eu não me encontro, eu peço exclusas. E aí o mal automaticamente vai triunfar. Sabiamente, Edmund Burke diz essas palavras, fez essa frase para cada um de nós. Você que é cristão, você diz que é homem ou mulher de bem, você deve satisfação a uma sociedade. Ainda que você julgue que não é ninguém, você tem poder e autoridade sim, para trazer um novo tempo, um novo céu sobre aqueles que estão em sua volta. Queridos, olha só, todo aquele que tem observâncias de valores, de princípios, e este pede exclusa de um processo eleitoral, isentando
de toda a sua responsabilidade, abre portas para o injusto governar, o injusto presidir. Nós devemos entender, nós que temos um entendimento daquilo que é princípio, daquilo que é valor, ou que é bem para a sociedade, para a família, princípios em gerais. Então não devemos pedir escusas. Portanto, muito cuidado que você tenha a pretensão de anular o seu voto, cancelar o seu voto. Entenda que essa responsabilidade é sua, ainda que proporcionalmente insignificante, mas tudo isso tem um peso. Você tem uma responsabilidade. Você conhece o que atitudes que são boas, que convêm, que são edificantes para a nossa sociedade. Use o seu voto como arma, use o seu voto como voz ativa no nosso processo eleitoral. Não peça escusas de forma alguma. O cristão não deve ser um idiota fechado. A palavra idiota significa isso. Alguém egoísta, mas deve ser alguém político, alguém aberto para uma responsabilidade pública. O significado inicial dessa palavra tem esse sentido político, ou seja, aquele desenvolvedor de pessoas na sociedade, desenvolvedor de processos, de sistemas para trazer um bem para o social. Nós temos essa responsabilidade. Não seja idiota, alguém fechado, alguém egoísta, alguém que observa somente o si, alguém que quer pedir escusas, mas alguém voltado para o todo, observando o todo, com uma voz ativa na sociedade. Nós temos essa responsabilidade. Você que professa uma fé cristã, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. Claro, se não sabemos, pedimos direcionamento do Eterno, Ele irá prover esse entendimento, esse direcionamento para cada um de nós, tá? Ok? Deus abençoe ricamente a tua alma, as tuas emoções, e Ele te trará o entendimento para quem você deve votar, ou que valores deve observar. Beijo no coração, fique com Deus.